Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. E o canal FOB continua aqui em São José. Hoje eu tô com o seu Rogério. Prazer. Famoso carioca aqui da região, ninguém conhece ele como Rogério. Falou, vamos no Rogério, o pessoal, não, Rogério, fala, pô, vamos no Carioca. Começamos aqui com esse monte de troféu aqui atrás, para apresentar um pouquinho desse criador aqui, renomado aqui da região, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa história, onde começou essa sua história na ornitologia. Como nós, antigamente, né, começou de moleque no Rio de Janeiro, e desde moleque, desde pequeno, sempre... Teve esse amor pelas aves, né? Sempre eu curti criar e curtia muito o canto do pássaro, né? E eu comecei a criar canário, né, quando eu vim para São José. Quando eu vim pra cá, pra São José, nos 3 primeiros anos que eu tava morando aqui, aí eu senti falta, né, cara, dos pássaros e tal. Daí eu procurei, conheci um criador aqui, que é o Helder, meu vizinho, aí me levou na OVP, daí eu fiquei sócio da OVP, criei canário lá durante uns 12... Que ano que foi isso? Uns 12, 15 anos atrás, não é? Canário de cor. Canário de cor, é. Só que eu criava assim por um hobby e tal, não levava muito profissionalmente, porque eu gostava de botar os passarinhos pra cantar tudo. Sim. Em 2017, quando eu estava na FOB e se iniciou o trabalho no canário de canto, em 2016 na verdade, aí eu já, na hora que eu vi, eu falei, putz, é isso aí que eu quero fazer. É isso, eu vou investir, eu vou trabalhar no de cor, assim, eu nunca fui muito, já ganhei algumas coisinhas por aí, mas coisa assim, nada expressiva. E trabalhei, né, fiz um trabalho pesado, assim, de trabalho, de estudo, de me qualificar durante 5 anos, né? Eu venho estudando, eu sou juiz-aluno da FOB, a BJO, né? Eu também fiz um curso lá fora de timbrado espanhol, né? Pela FOB, pela Federação Ornitológica Espanhola. Puxa, que bacana! Eu já fui umas 4 vezes à Espanha, agora esse ano aí eu fui a 5ª vez. Para se especializar lá. Que eu me especializei no canário de canto timbrado espanhol, em tudo, manejo, como, né, você proceder, como você formatar o canário de uma maneira que ele seja apto para concurso. Muito diferente daqui, Carioca? Algumas coisas sim, outras coisas não, outras são muito semelhantes. Porque aqui é um clima tropical, lá na Espanha é um clima diferente, entendeu? Então, por exemplo, os canários lá ficam na clausura, assim, no lugar mais fechado, tudo, porque no inverno, com temperatura negativa, se abrir a janela, isso... Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Aí não se consegue. Então, se cria de uma maneira um pouco diferente por conta de questões climáticas, tá? Puxa, que legal. Mas as questões, assim, de treinamento e de preparar as aves é muito semelhante, viu? Eles têm uma experiência, assim, muito grande. E o julgamento também é parecido? O julgamento de notas, de floreios? Sim, o julgamento de notas é idêntico porque é padrão COM. Padrão COM, certo. Como a FOB é signatária da COM, existe a planilha COM, que é homologada pela COM, que é a planilha de cada categoria. Hoje existem 3 categorias que são homologadas, que são as corretas do timbrado espanhol, que é o timbrado espanhol original, que é o que eu crio, que é um canário mais metálico. Depois a gente tem o timbrado espanhol original clássico, que é um canário intermediário, é um canário não tão metálico, ele já é um canário intermediário. E por último, a gente tem o timbrado espanhol floreado, que é um canário que antigamente chamava ele de descontínuo, porque ele é um canário de canto, por isso o nome já fala, floreado. Os floreios dele é um canário descontínuo, as notas deles têm que ser descontínuas, eles não podem ter timbre metálico, sim, não pode apresentar notas que o timbrado original apresenta, senão o canário perde ponto, porque está emitindo nota que não é da categoria dele, né? O que a gente vai ver hoje aqui na sua criação? Vamos ver aí um pouquinho aí dos meus campeões aí, os filhos dele que eu tirei já para esse ano aí, para ver se ano que vem a gente consegue também algum bom resultado, né, no Campeonato Brasileiro. Bora lá, mostra pra gente então? Vamos? Vambora. Rogério, aqui a gente tá vendo timbrado. É isso, você tem... Eu só crio única e exclusivamente timbrado original. Pergunta que eu te faço. Por que a gente chama esses canários de canário de canto? Ele tem um aparelho fonador dele diferente de um canário de cor? Sim, claro. Durante muitos e muitos anos foi se trabalhando, né? Então a genética do pássaro é um pouco modificada, né? Tá. Parte bióptica do canário não é analisado no julgamento. Parte física dele, porte, corpo, isso é analisado? A parte física
é avaliado o seguinte, no timbrado espanhol, você não pode ter canários com fator vermelho. Ah, entendi. Tá? Que vê que foi mistura na raça, não pode, eles prezam muito a pureza da raça. E o branco recessivo não existe. Entendi. Tá? O branco recessivo não existe. O amarelo intenso existe, mas ele é muito raro. Tá. Pode ver que os meus lá, tá vendo? O branco é dominante. Sim. O amarelo, tá vendo? Ele tem muita branco na asa, ele não chega a ser um canário igual o canário de cor, o amarelo intenso. Entendi. Que é aquele canário todo amarelo. Ele tem que ter o branco, porque existe o todo amarelão, existe. Eu tenho até uma fêmea importada lá no fundo, depois eu posso até mostrar. Ela é intensa, mas é muito difícil. Essa aí eu trouxe da Espanha. Paguei ela até a peso de ouro por isso. Porque ela tem essa característica, existe a probabilidade de eu conseguir tirar um macho intenso. Falando sobre treinamento, Rogério, a gente percebe que aqui você tem esse espaço, ele tem uma claridade solar aqui o dia inteiro. Sim. Você usa esse sol natural aqui para o treinamento dos canários também? Assim, eu costumo dizer que o canário, ele tem 3 fases, né? Uma fase quando ele é um filhote, tá vendo? Um pouco menos evoluído, que eu não posso colocar ele aqui junto com esses outros aqui que já tem 1 mês e 45 dias, 1 mês certo. E meio, porque os maiores começam a bater nele, entendeu? Então já você tem problema até de um pássaro morrer porque ele não consegue comer. Os outros maiores vão na frente, comem tudo e eles acabam vivendo só da semente, fica fraco e morre. Pode acontecer isso. Entendi. Um outro fator importante também que eu sempre falo para os meus amigos, colegas que são criadores. Ó, você vai reparar que os canários de fator claro estão em cima, de fator escuro estão embaixo. Olha lá, os canários mais escuros estão embaixo. Por quê? Para evitar o canário verde, ele vê o amarelo, ele acha bonito, ele vai lá buscar por causa da colorimetria, entendeu? Ele vê aquela coloração, o branco pulando para lá e para cá, ele vai lá beliscar. Vai beliscar e tirar a pena do outro. Isso. E você pode observar que eu coloco aquela bucha vegetal ali, ó. Sim. Que aí evita muito deles se debicarem, né? Eles vão na bucha. A bucha, que é mais que fácil, legal, e evitam se debicar. Perfeito. E treinamento, como é que você faz? Treinamento para concurso. Para concurso. Treinamento para concurso já está começando agora. É aqui, ó. Que é os pássaros aqui. No campo visual, né? Você vê que eles estão no campo visual dos maestros. Hoje eu tenho aqui 5 maestros. Aqui em cima são os maestros. São os maestros. Geralmente eu trabalho com 4, 5 no máximo. E como é que você seleciona os maestros? Desculpa te interromper, Rogério, que curiosidade mesmo. Não, os maestros assim, são selecionados assim. Por exemplo, você vai reparar, esse canário aqui tem um tom de voz, ele tem algumas notas que são muito boas, certo. Superiores ao amarelo. Que no caso desse branco com canela, que é um branco com canela prateado, até um canário mais difícil de se ver, ele tem um profundo, né? E um cloqueio muito bom. Certo. São umas 2 notas que se destacam nele. Então, ele que você quer que eles tenham essas notas também. Que ele pegue um profundo parecido com esse. Entendi. Já esse outro canário aqui, ele tem uns duos, umas variações rodadas, umas notas também muito boas. Certo. Esse daqui tem campana em tilon, muito boa, muito nítida. Ele dá tilon, 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 muito nítida. Timbres também muito bom, timbre intermédio. Ele é bom de cascavel, esse aqui tem uma cascavel maravilhosa, só que esse aqui falta um pouco de profundo nele, então entendi. Acaba compensando no branco e prata e nesse outro branco aqui que também tem um profundo excelente. E eles têm assim, cada um se destacam em 3, 4 notas, porque não existe um canário que ele é fenomenal nas 12 notas. Ele se destaca ali em 4, 5, 6 notas. E outras notas são notas de boa qualidade. O que é uma nota de boa qualidade? É uma nota audível. O canário deu a nota, o juiz percebe na hora. Ele tem essa nota, então já foi ali, já venceu essa... Entendi. Igual aquele canário amarelo, ó, ele sempre começa no timbre, sempre. Sempre ele começa no timbre. Então ele tem um timbre... Ó. Sim. Nota batida. Piau, piau, piau. Ó, profundo. Então assim, a valoração desses pássaros são as notas. Quais são os preceitos para essas notas? Primeiro, qualidade.
Segundo preceito, variedade. Terceiro preceito, quantidade. E lá na Espanha eles falam qualidade. Qualidade é o quê? A qualidade de voz. Quanto mais clara, mais nítida for a qualidade de voz do pássaro, mais valorado ele é na planilha. Por quê? Porque as notas que ele vai emitir com muita clareza. O juiz vai ouvir com muita facilidade e já vai classificar. E quanto mais bonito ele dá a nota, maior é valorada, se valora-se essa nota. Perfeito. E como é que eu aprendo essas coisas? Por exemplo, eu sou um cara que agora me apaixonei por canário de canto. Quero comprar um canário de canto, quero começar a criar. Como é que eu vou aprender essas coisas? Eu ouço isso, Rogério? Como é que funciona? Isso aí... Pergunta de leigo, tá? Pergunta de quem tá... Isso eu vou falar uma verdade pra você. Eu apanhei muito nos 2 primeiros anos, mas depois você vai fazendo o quê? Você treina o seu ouvido. Você começa a ficar... você começa a escutar o canário de um, o canário de outro, e você começa a estudar as notas. As notas são 12 notas, elas nunca mudam. Mudam o tom de variação que cada pássaro emite. Certo. Tem canário que emite num tom plano, que é a nota dele. Tem o canário que emite na ascendência, né? Ele dá... Aí ele isso não é um problema, isso é são características. Isso são emissões de nota. Tá. Tanto é que dependendo da emissão da nota do canário, ela é mais valorada ou ela é menos valorada. Tem canário, se ele der numa nota mais na ascendente, tem um pouco mais de valor do que se ele der a nota no, por exemplo, ele dá a nota num timbre normal, reto, plano, que a gente chama, né? Então, assim, é tudo isso aí, a partitura, né? O estudo, isso aí, cara, leva tempo, viu? Não vou mentir que um cara leigo em vai um mês, aprender 2 rapidinho, meses né? vai Não aprender, vai. Não vai. Mas o básico ele aprende. Em 4, 5 meses, ele tiver apto a aprender, ele ficar escutando, vendo as diferenças das 12 notas. Existe um vídeo no YouTube, que tem um vídeo do canário cantando e embaixo falando qual é a nota que o pássaro está dando. Então isso aí ajuda muito ao criador. Entendi. Tá? E você vai perceber o seguinte, se você for, por exemplo, vou dar um exemplo. Esses canários aqui são da minha casa, do meu criadouro. A tonalidade de canto, a voz dos meus pássaros são uma. Se você for lá na casa de outro criador de canto que cria timbrado original igual ao meu, você vai ver que o timbre de voz é diferente, a emissão de canto, a velocidade dos pássaros, entendeu? E se eu criasse, por exemplo, canário de cor aqui dentro junto, isso atrapalharia? Sim, atrapalharia, eu não posso também ter essa convicção que atrapalharia, mas não ia me agregar em nada porque o canário de canto não tem as notas que eu preciso para os meus pássaros. E assim, todos os meus canários 100% saem maravilhosos? Não. Tem canário que tem uma nasalidade, tem uma estridência, tem algum defeito no canto, eu tenho que sacar imediatamente fora e colocar lá no fundo. Aí você tira, tá, entendi. Por quê? Para que ele não influencie os outros. Não influencie os outros. Porque é vício, né? O canário pega com mais fácil que é ruim. Sim. Se deixar um ali dando uma nota que não é desejável, os outros vão pegar. O canário, depois tem um canário ali, ele fica dando estridência toda hora, ou ele tem muita nasalidade, que é o que é a nasalidade? Ele vai dar uma nota, como se ele estivesse dando por isso nasalidade, pelo nariz. E aí você pode prejudicar o teu trabalho do ano inteiro se tu não observar bem. Canário de canto, eu costumo falar para as pessoas, o trabalho maior é observar e o segundo escutar, porque é canto. Então você tem que ver o comportamento do canário, se ele não está brigando, não está batendo no outro, não está espancando o outro. Se é muito agressivo, você tem que tirar fora. Se não, fica convivendo ali e você vai ver que sempre tem os mais alfas assim dentro do viveiro, você vai ver que os outros vão seguindo ele. Maravilha.
No concurso, nós temos a sala de canto, Sim. lá no fundo. As aves ficam isoladas e aí a hora que tira essa ave tem que cantar. Tem que cantar. Ele tem aquele momento para cantar ali. Tem. Como é que faz essa mágica? Aí é numa outra, aqui numa prateleira que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá.